para o irmão que está do teu lado, diga para ele shalom, meu irmão. Fala com o do outro lado também, diga para ele shalom, meu irmão. Grupo de música muito bom, obrigado, viu, gente? Glória a Deus, boa noite, gente. Graça e paz sejam multiplicadas em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Quem aqui estava ontem na cantata de Natal? Eita, não, musical de Natal, né? Gracinha, desculpa aí, tá? Musical de Natal. Gente, que noite tão poderosa. Nós fomos, eu já recebi, estava conversando com os pastores ali, já recebi feedbacks, já assim, de pessoas que ficaram impactadas com aquilo dali. A gente sabe que existe um propósito em tudo aquilo, e eu acredito que sementes foram plantadas, vidas foram alcançadas mesmo, no sentido de sim, salvação. É só uma questão de tempo para a gente ver os resultados. De fato, nós já temos os resultados só pelos feedbacks. Mas parabéns à equipe toda, aí 55, 57 pessoas aproximadamente trabalhando. Vocês são um sucesso, gente. É bom demais trabalhar com uma equipe assim, que nos deixa bem confortável para seguir, cumprir o plano de Deus aqui nessa terra. Amém? Então, eu quero falar um pouco hoje, eu sempre gosto de separar um culto no ano, a gente falar sobre um assunto que nós falamos todos os cultos, porém não esmiuçamos tanto ele. Eu quero sim trazer esse entendimento hoje à noite. Eu quero falar sim sobre dízimo, e o título eu coloquei um pouco até grande, mas o título é dízimo como um ato profético. Dízimo é um ato profético que celebra a redenção de Deus em nossa vida. Sim, eu vou falar sobre dízimos e ofertas. A gente precisa, vez por outra, estar sendo lembrado para fazer a coisa certa, que é trazer o dízimo, da maneira certa. Porque muitas vezes nós trazemos, algumas pessoas trazem, não é para trazer, eu vou trazer, sem entendimento. Isso não é bom. Outros não trazem porque não tem entendimento. E outros podem até trazer às vezes e outras não. E não é o que Deus quer para nós. Deus tem um interesse na nossa vida, conosco, que nós venhamos, o desejo dele é que sejamos fiéis e fiéis. Não é fiéis agora e infiéis depois, é fiel e fiel e fiel até o fim. E dízimo é algo maravilhoso, e a gente sabe também que é um assunto um pouco controverso, ou seja, um assunto que a gente vai em um canto, uns falam uma coisa, a gente vai em outro canto, outros falam outra coisa. Dízimo é de Deus, não, assim, dízimo é da antiga aliança, dízimo é da nova aliança. E eu vou dizer para você, dízimo não é da antiga, não é da nova, ele é de Deus. Dízimo é algo que Deus instituiu para mim e para você, nos dando uma parte, nos deixa com uma parte, e que ele espera de nós fidelidade para nos dar, para que nós devolvemos outra parte, no resumo de tudo que é dele. Sabe que tudo é dele, né? Tem um testemunho muito famoso de Luciano Subirá, se eu não me engano, acho que é dele, que ele falou com o Senhor, e o Senhor chegou e disse: rapaz, eu não vou para a tua igreja, porque eu tenho que dar 10%, ele disse: não é 10% não, está errado. Não, olha pastor, a fonte é verdadeira, aquelas pessoas que me disseram são da sua igreja, são seus pastores. Não, é não, e o cara aí começou a ficar confortável, ele disse: você tem que dar 100%, porque nós estamos entregando a nossa vida a ele. A nossa vida, ela é toda do Senhor. Romanos 10, 9 fala que nós devemos confessar Jesus como Senhor. Então, Senhor é aquele que manda. Senhor é o nosso dono. E nós vamos estudar um pouco hoje, vai ser sim um ensino hoje sobre isso. E eu queria começar em Hebreus, abre tua Bíblia, capítulo 7, a partir do versículo 1. Hebreus 7, 1, na versão Almeida Revista e Atualizada. Hebreus 7:1, que diz assim: porque eu posso ler? Vai aparecer ali, pessoal, bota por favor. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdócio do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltara da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Verso 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio,
tem o mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, verso 6, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. É evidente e fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele a que se testifica que vive. E por assim dizer também, Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro dos reis. Então, dízimos não é algo do novo. Se você estudar um pouco só, você vai ver que isso que o escritor dos Hebreus está falando, foi algo que aconteceu antes da lei. Então a gente não pode pontuar se é da lei ou não é, se é do Antigo ou do Novo Testamento. A gente pode sim pontuar e dizer que dízimo é de Deus, foi algo que Deus promoveu. Existem coisas nessa discussão, né, de que as pessoas acham, na antiga aliança, porque algumas coisas foram revogadas. Realmente, a gente entende que na antiga aliança, algumas coisas foram revogadas. Vou dar um exemplo simples. Hoje nós vamos celebrar a ceia. O que nós estamos aqui relembrando? A morte e a ressurreição de Jesus. Ele foi o nosso cordeiro pascual. Então Jesus morreu de uma vez por todas. Na antiga aliança, os animais eram mortos. Deus revoga isso através da vida de Jesus. Jesus morre só uma vez, a gente não precisa mais matar animais como sacrifícios. Entende o que eu quero dizer? Outra coisa também, mas também tem coisas também, melhor dizendo, na antiga aliança, em que elas estavam lá e foram testificadas, ratificadas aqui na nova aliança. Quer um exemplo bem simples? O Paulo escreve que nós devemos honrar pai e mãe. Lá na antiga aliança, na lei mosaica, manda honrar pai e mãe. Então, quando a gente fala de mudanças, porque tem pessoas que querem usar essa desculpa da mudança, porque, é um sacerdócio diferente. Se você estudar o livro de Hebreus, é muito interessante, estuda ele por fases. Primeiro capítulo, segundo, cada um deles tem um significado. Cada um deles está falando do sacerdócio, um está falando do sacerdócio de Cristo, o outro está falando da posição onde ele se encontra hoje. Gente, é maravilhoso. Mas essa discussão, gente, ela tem sido muito abrangente, e com toda certeza muitas pessoas falam o que não sabem, porque mexem naquilo que mais incomoda muitas pessoas, que é o bolso, é o dinheiro. Há quem diga que é a parte mais difícil de se converter de uma pessoa, principalmente quem tem muito dinheiro. Porque quem tem muito dinheiro, né, geralmente, não vou dizer que são todos, mas geralmente são apegados ao dinheiro. Eu trabalhei muito, inocente. Eu nunca me esqueço de um testemunho que eu vi da filha do dono da Parmalat, na época da pandemia. Eu vi ela falando esse testemunho, ela dizia assim, de que adiantou os nossos milhões e milhões, e eu não pude gastar nada para salvar, e não me serviu de nada para salvar a vida do meu pai. Então, quando a gente pensa em dinheiro, realmente é algo que a gente precisa, é algo bom, se ele estiver num lugar certo. Mas existem pessoas que travam exatamente por isso, porque não entendeu ainda essa liberdade que nós temos. Se você for para o versículo 9 e 10 desse capítulo de Hebreus, do capítulo 7, nós vamos ver aqui que Deus, Hebreus 7, versículo 9 e 10, diz assim, e por assim dizer, também Levi, e eu queria levar você a pensar só um pouquinho, você já parou para pensar que Levi, ele era bisneto de Abraão? Porque veio Abraão, Isaac, Jacó, Levi. E olha o que o texto está dizendo assim, e por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos. Por quê? Porque era na antiga aliança, existiam 12 tribos. Então essas 12 tribos, uma delas, ela ia viver da arrecadação das outras igrejas, das outras tribos. Ela ia viver da arrecadação das outras tribos, ou seja, 11 mandavam 10%. E a gente sabe que naquela época não tinha tanto dinheiro, moeda, como nós temos hoje, que afinal de contas agora não tem mais nem moeda, agora é Pix.
A gente quase não vê o dinheiro, cédula, mas enfim, não era isso, mas era tipo, eu vou passar 10% da minha colheita, eu vou passar 10% daquilo que nós temos como objetos, que nós conquistamos, que nós fizemos. Então a tribo de Levi, muitas pessoas pensam, eita, os levitas, os adoradores, não, era uma tribo que Deus instituiu na antiga aliança, e essa tribo, ela ficou definida por Deus para receber 10% das outras tribos, para que esses da tribo de Levi fizessem o trabalho sacerdotal, trabalhassem, fossem aqueles que fossem buscar ao Senhor, se assim eu posso dizer. Mas, como era o dízimo na antiga aliança? Malaquias capítulo 3, verso 10, diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Antiga aliança, a tribo de Levi recebia, ou seja, recebia aquilo para ser mantida. Hoje, na nova aliança, agora quando a gente fala, que a gente observa no versículo 8 do capítulo 7 de Hebreus, diz assim, aliás, aqui são homens mortais que recebem o dízimos, sim, o dízimo serve parte para mantimento da casa, sim, mas o que vale hoje é que quem recebe, porém ali, é aquele que se testifica que vive. Então quando eu trago o dízimo, eu estou testificando, eu estou entregando aquele que morreu e que ressuscitou, Jesus Cristo, que nós vamos hoje lembrar sobre ele. Então não é, eu estou levando, tem muito disso, eu estou deixando o meu dízimo para o pastor, engano seu. Eu já vi pessoas dizer que eu não dou dízimo porque eu sei que o pastor é ladrão, ou que o pastor pode até roubar. Meu irmão, você está roubando a Deus, porque não interessa se no caso eu sou polícia, mas não interessa se eu sou ladrão ou não, você tem que fazer a sua parte, como eu tenho que fazer a minha. Não me interessa se eu estou dando um dízimo aqui e está sendo roubado, o pastor está desviando, ele está fazendo coisas erradas, que não é o que acontece aqui conosco, mas não interessa, o que interessa é a minha e a tua fidelidade, é o que Deus quer de nós, quer 10% dos 100 que é dele, da glória, dá 10%, vou dizer de novo, dos 100 que é dele, e a gente vê o nosso Jesus, em poucas das vezes, se não a única vez, aprovando essa ação do dízimo. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, Mateus 23, 23, eu estou correndo um pouquinho, porque o assunto é um pouco extenso, mas diz assim, Jesus falando, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Você sabe que os escribas e os fariseus eram uma seita muito ferrenha, eles eram muito... vamos dizer assim, é uma seita ruim, muito ruim, fica melhor assim. Ele diz, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé, devíeis, porém, fazer estas coisas, quem? O que é que ele está dizendo? Trazer o dízimo, e não omitir aquelas outras. Então o próprio Jesus está dizendo, rapaz, isso aí é certo. Se estudar um pouco, você vai ver que isso é uma das poucas vezes, e eu digo assim, eu não me recordo agora de uma outra, em que Jesus estava dizendo, rapaz, vocês estão certos. Só que eles estavam certos, fazendo a coisa certa de uma maneira errada. Só isso. Jesus estava trazendo um entendimento, de que, isso é sim para ser feito. Então, na antiga aliança, Malaquias 3, do 6 ao 12, e eu preciso ler isso com você, porque eu só citei um Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, do versículo 6 em diante até o 12, diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias em que vossos pais desde o dia dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? A pergunta é essa, nos dízimos e nas ofertas.
Aí ele diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso. Um dos poucos textos em que o Senhor diz, prova de mim. Você já parou para pensar, Deus chegar para mim e para você, se faça prova, você eu não vou cumprir? Acho que não precisava nele dizer isso, porque ele é, mas ele quis dizer. O assunto é tão sério, o assunto é tão preocupante, que o Deus quis dizer, prova de mim. Que ele sabia que tem muita gente com kikiki, mamamá, bibubu, bibibi, com dúvida, não é, o que é que eu faço, como é que eu faço? Aí ele diz, prova de mim, só que essa prova de mim, ela ainda é melhor, ele diz assim, provai de mim, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir, se você fizer isso, eu vou abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. É Deus falando conosco, pastor, na antiga aliança, sim, a gente vai ver na nova. Olha o que ele diz, verso 11, por vossa causa repreenderei. Quem vai repreender, gente? Deus. Tem muitos textos, eu vou citar mais na frente, mas tem muitos textos em que Deus, a Bíblia nos ensina, que, por exemplo, ele diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em Marcos 16 ele fala assim, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados, e em meu nome expulsarão demônios. Muitas coisas somos nós quem fazemos. Mas nessa área aqui, Deus repreende o devorador. Tá, glória. Aleluia. Mas vamos navegando. Então, para a gente entender um pouquinho disso, eu vou falar um pouco sobre redenção. Vou ser o mais breve possível. Mas, quando a gente fala de redenção, se eu fosse perguntar aos meus meninos, foram criados dentro da igreja, os dois meninos, parar de chamar de menino. Os rapazes, que eles vão ser sempre menino para mim, mas são os rapazes. Eles, se você perguntar a ele, o que é redenção, o que é que você entende? E a gente começa a falar, realmente, é pagamento de preço, libertação, eu fui livre, o Senhor me tirou do império, me colocou no reino, aquela coisa toda, mas isso aí é a consequência de uma redenção. Porque redenção, eu estava procurando, eu achei essa semana, é um ato, eu achei essa frase muito interessante, redenção é uma transação comercial, que significa o resgate de uma propriedade. Porque para a gente pode até parecer uma coisa um pouco distante, mas para um judeu, ele entende muito bem o que é uma redenção. Porque a cultura deles, ela é muito aprofundada nessa parte de redenção. E quando a gente fala um pouco de redenção é algo que é um dinheiro, é uma conta que foi paga que nós não poderíamos pagar. Eu posso dizer isso. É uma transação comercial. O que é que você diz isso? Por quê? Porque na antiga aliança, deixa eu te contextualizar, na antiga aliança não, na cultura ainda judaica existiam 3 maneiras de se quitar dívidas. Uma é pagando normalmente, 4. Um é pagando, você está devendo, vai lá, trabalha e paga. A outra é quando fala do ano do jubileu. O que é isso? 50 anos depois que se adquire essa dívida, a dívida ela é perdoada por completo e todos os bens, terras, tudo volta para a pessoa. E depois tem um outro que é o ano sabático, é aquele ano de 7 anos onde a terra está descansando, ela tem que parar, descansar, aquela coisa toda. Depois você faz o rema e vai descobrir esses detalhes, não dá para eu falar agora. Mas o ano sabático é aquele ano em que há um descanso. Não é, vamos chamar assim, o perdão não é o pagamento, a coisa não é tão completa no ano sabático, porque o ano do jubileu redorna tudo, você revoga tudo, você pega tudo de volta. Mas no sabático já é diferente um pouco. E o terceiro ponto, e o terceiro lugar, onde a forma de pagamento é redenção. E o que seria redenção? É quando um parente próximo nosso, ele olha, ele é mais rico do que eu estou devendo, o pastor Jackson é mais rico do que eu, e ele é um parente próximo, eu tenho que falar de um parente meu. Cadê? Léo. Meu irmão, Leonardo está ali, Leonardo é um parente meu, próximo, então Léo é mais rico do que eu, e eu tenho uma dívida. Então redenção é ele como um parente meu, dizer, rapaz, John está devendo, John agora é escravo. Porque, deixa eu abrir um parêntese, na época lá, o pagamento era o seguinte, você tem dinheiro? Pronto, beleza, me dá dinheiro. Não, tem não, tu tem terras? Não, tenho terras, pronto, então me dá tuas terras. Aí está devendo ainda. Não, agora sabe quem é que você vai pagar? Com você.
a sua vida. As pessoas se tornavam escravos de quem eles deviam. Então não era só a questão financeira, não era só uma questão de bens, é uma questão de tocar em várias áreas, até chegar a nós mesmos como dívidas. Ou seja, nós nos tornávamos escravos, eles se tornavam escravos. E a redenção era como eu disse, um parente meu próximo, Léo, chegava para mim e chegava para o cara que eu estava devendo, eu vou comprar ele. Detalhe, quando ele compra a mim, eu não deixei de ser escravo, eu só mudei de dono. Está entendendo? Isso lembra alguém? Romanos 10, se com teu coração credes e em tua boca falar que Jesus é Senhor e Salvador. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 7, que nós temos, diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Em Colossenses capítulo 2, verso 14, diz que o escrito de dívida que era contra nós, ele foi pago, foi rasgado. Ele pagou o preço, ele pagou a dívida por mim e por você, que nós não poderíamos pagar. E porque ele pagou, 2 Pedro capítulo 2, verso 19, diz assim, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Ora, se Jesus venceu, nós agora somos escravos dele. Alô? Da glória. Estou falando muito rápido, né? Eu vou desacelerar um pouquinho, porque a gente precisa entender isso. Ah, pastor, o senhor está falando de dízimo porque a igreja está em crise nas finanças? Está não. Está bem, graças a Deus por isso. Estamos bem, tem dinheiro sobrando. Fique de olho, está com inveja ou está alegre? Deixa eu te ajudar. Se a igreja está prosperando é porque você está prosperando. Porque o dinheiro vem do povo, não vem de mim, não vem de outro canto. Então fica alegre quando o pastor disser a igreja está ficando mais rica. Você diga, glória a Deus, eu estou enriquecendo. A menos que você seja canguinha, não seja fiel, e está perdendo de usufruir da bênção. Aí eu vou falar em inglês, para talvez nem todo mundo entender. I'm sorry. Me desculpe. Mas olha, vamos continuar. Olha que interessante que Salmo 49, eu queria que o menino postasse ali em cima, por favor. Salmo 49, versículo 7. Nós vimos em Colossenses que o escrito de dívida foi pago. Em 2 Pedro 2,19, que aquele que se torna, quem é devedor, né? Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E em Salmos 49, verso 7, aos irmãos, diz assim, ao irmão verdadeiro, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Verso 7 e 8, é só até aí. O que é que acontece? A dívida era muito cara, e nós não tínhamos como pagar, mas graças a Deus, diga, graças a Deus, Jesus Cristo pagou a conta. Aleluia. E o bom de tudo isso, você lembra que eu falei que a redenção teria que ser de um parente próximo? Jesus Cristo vem, a gente vai lembrar hoje, se torna humano, vem através de Maria para se tornar um parente próximo, para poder pagar a conta. Você consegue entender que Deus, Ele é perfeito, Ele não infligir nunca nenhuma regra? Porque Ele sabia que mandando Jesus da forma como Ele mandou, Ele poderia dizer, ei, o preço foi pago, eles agora são livres, tire suas patas, diabo, de cima deles, porque no dia que eles disserem sim, eles são meus. Porque com Deus é assim, a gente precisa dizer um sim. O diabo não, ele nos escraviza, mas com Deus nós dizemos um sim de todo o nosso coração e Ele nos alcança. Aleluia. Então quando Jesus pagou o preço, Ele fez uma negociação. Ele pagou algo e agora nós mudamos de dono. A diferença é que esse nosso novo dono, Ele não nos trata como escravos, mas como filhos.
Agora vai um detalhe: o fato dele não nos tratar como escravos, não quer dizer que nós não devemos lembrar que ele é Senhor. Porque nós temos um conhecimento um pouco superficial sobre o Senhor. Por exemplo, eu sou militar, então quando eu estou lá no quartel, alguém superior a mim, eu digo, pois não, senhor, o senhor, porque é uma expressão assim. Mas lá atrás, no tempo deles, essa expressão senhor, era um servo falando para um dono. É algo muito sério. Então nós, por sermos filhos e por Deus, o próprio Jesus, ter pago o preço e assumido o nosso lugar, e ter pago a conta que nós devíamos, não justifica que nós venhamos a esquecer que Ele é Senhor. Apocalipse, olha que maravilha, eu amo esse texto, eu quando o encontrei achei maravilhoso, diz assim, e entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reinos, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ele o que a gente comprou. Ele decidiu pagar a conta por mim e por você, ou seja, nós agora somos filhos, e por sermos filhos, 1 Pedro capítulo 2, não dá tempo da pessoa abrir, mas eu vou ler para você, diz assim, vós pois, agora sois raça eleita, sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, diga assim, eu sou de Deus. Quando a gente expressa isso, pensando eu sou de Deus, tipo, o diabo está me atacando, diz não, eu sou de Deus, a gente aceita bem mais fácil. Mas quando a gente expressa isso, que eu sou de Deus, para entender que tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu posso é dele, maneira um pouquinho o pé. Não sei se você está me entendendo, eu vou dizer de outra forma. Quando eu quero algo para o meu interesse, é fácil de eu dizer um sim, realmente eu sou de Deus. Mas quando é algo que vai exigir de mim alguma coisa, de um contrato, de uma ação, sei lá como eu posso dizer, usar essa expressão, a gente já fica, eu sou de Deus, Deus, tudo é meu, é de Deus, tudo que eu tenho é de Deus. Será que é mesmo? Será que se Deus te pedisse algo valioso, você teria mesmo coragem de dar? Quando a gente entende que tudo que temos é dele, a gente dá porque sabe que é dele. E isso é entender um pouco sobre redenção. Ou seja, nós somos comprados, somos propriedades exclusivas de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, versos 19 e 20, diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que já está em vós, e qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo já está dizendo, você não está... Você não é mais de você mesmo? Nós não somos mais nossos, somos de Deus. No dia em que eu e você confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós devemos nos comportar como filhos dele, que somos e propriedade deles. Agora tem uma pergunta, eu poderia fazer uma pergunta a você. Como quem entende que foi comprado deveria agir? Simples. Gênesis 47, abre lá por favor. Gênesis 47, a partir do versículo 13. Versículo 13. Tá, glória. Quando o tecladista vem, já está perto, né? A gente vai segurar um pouquinho hoje. Mas roxo não. Gênesis 47, verso 13. Olha o que a Bíblia diz. Aqui, deixa eu te contextualizar um pouquinho isso aqui. Foi que houve, o faraó teve um sonho de 7 espigas, e aí 7 espigas boas, 7 espigas ruins, aquela coisa toda, e aí José interpreta esse sonho e diz que serão 7 anos excelentes, de grande fartura, e 7 anos de grande escassez. E aí ele chega para o faraó, o senhor precisa de alguém que governe, que tome conta, que administre, para que nesses 7 anos de grande abundância, ele guarde o suficiente para passar os 7 anos de grande escassez. E ele disse, não, então você foi escolhido. Aí José
Aí José é escolhido como o administrador do Egito, e por administrar do Egito, olha que interessante, o homem foi tão sábio, foi um político sábio e honesto, que ele fez o seguinte, olha, veja bem aí o versículo 13, o que José conseguiu fazer para o faraó. Não havia pão, verso 13, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compraram, e recolheu à casa do faraó. Foi o que ele fez? Pegou o dinheiro de todo mundo, gente, tanto do Egito, como como da terra de Canaã. Eu tenho dinheiro, toma aqui o dinheiro, eu vou pagar para eu comer, porque se eu não comer eu morro. Perceba que o texto está dizendo aqui, a fome, ela era grande, era muito severa, 7 anos de coisas ruins tinham começado, já estava numa crise grande, e ninguém se preparou, mas o faraó se preparou, José estava pronto, José administrou as coisas dele. Continua lendo o texto, tendo acabado, verso 15, tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram, dai-nos pão, ou seja, acabou o dinheiro, ele disse, dá-nos pão, dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José, se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Ele começou a fazer o que, gente? Tirar as coisas, os bens. Olha o que José está, a estratégia de José, tira o povo, tira o dinheiro, e agora tira os bens. Versículo 17, então trouxeram seu gado a José, e José lhe deu pão em troca dos cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano, em troca do seu gado. Findo aquele ano, não acabou a tormenta, não acabou a seca, a falta. Findo aquele ano, verso 18, foram a José no ano próximo e lhe disseram, não ocultaremos o meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos. José comprou o povo, pegou o dinheiro, pegou os bens, agora pegou o povo, em outras palavras, tornou eles escravos. Escravos, meu irmão. Continua lendo, compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó, dai-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Verso 20, assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, uma das maiores transações econômicas do mundo. Comprou tudo, gente, bens, tudo do Faraó. Bem liso ele ficou, e o povo bem pobre, escravo. Vamos lá, assim comprou José toda a terra do Egito para o Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito, somente a terra dos sacerdotes. Aí pula para o verso 23, diz assim, então disse José ao povo, eis que hoje, agora preste atenção nisso, eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para o Faraó, aí tendes sementes, semeia a terra, das colheitas darei o quinto a Faraó, ou seja, de 100%, ele pegou, de 100 reais, vamos dizer assim, 20 era do Faraó. Aí você diz assim, como assim, pastor? Ele pediu 20, foi. Por que ele pediu 20? Tem uma frase bem interessante que diz assim, como todo favor que não se lembra como favor, acaba sendo visto como obrigação, é melhor deixar uma lembrança. Se fomos comprados
pelo sangue de Cristo, nós hoje estamos aqui, para relembrar que Cristo morreu por nós. Não é que a gente vai ter amnésia, gente. É sério, não é possível que a gente fosse esquecer que Jesus morreu para a gente, e a gente todo mês celebra a ceia. Não é uma questão de amnésia, é uma questão de memorial, de honra, de lembrança, de algo que tem que ser feito. Quando Josué, Deus disse para Josué, depois que eles atravessam o rio, né? E ali, lá na frente, ele diz: Josué, pega 12 pedras. E vamos lá, venhamos e convenhamos, gente. Vamos pensar um pouquinho. Se a gente está no meio do mar, Deus abre o mar, passa milhões de pessoas a pé seco. Vamos lá, gente, é na Vera. Vamos brincar na Vera de Bila. Quem já jogou Bila sabe o que eu estou dizendo. Vamos falar sério. Dava para esquecer? Gente, a gente hoje ainda lembra. Aí Deus pega e diz: Josué, faz o seguinte, passado isso aqui, pega 12 pedras e coloca essas 12 pedras aqui para ficar como um memorial, para todo mundo que passar não esquecer o que foi feito por eles. Quando nós estamos celebrando a ceia, porque isso é o que podemos trazer como um resultado, quando nós estamos celebrando a ceia, não é que nós vamos esquecer, é para ficar como um memorial. Sei, eu tenho que lembrar que Ele morreu e Ele ressuscitou por mim. Quando eu trago dízimos, eu tenho que lembrar que tudo que é meu é dele. Tudo, 10%, lembra, você fica com 90% dele. Você não viu aqui no texto, não existe passagem nenhuma onde os escravos do faraó começaram a gritar: ah, não, que conversa, 20% é muito, para aí faraó, para aí José, tu está doido? Eles reclamaram? Não, eles estão dizendo: mas rapaz, se ele não tivesse me socorrido, eu teria morrido. Se Jesus não tivesse morrido, nós teríamos morrido. Estávamos mortos e condenados em nossos pecados, estávamos indo para o inferno. Ele nos tira do império das trevas, nos coloca no reino do Filho do seu amor. Ele nos tira da posição de escravos do diabo. Ele diz: agora tu é meu escravo. Só tem um detalhe: eu não vou te tratar como escravo, mas eu vou te tratar como filho. Aleluia, aleluia. Quando eu penso sobre dízimo, quando eu penso nisso, a gente tem que estar lembrando de que não devemos estar reclamando por 10%, porque Ele deixa 90%. Se tudo é dele, por que é que eu vou fazer isso? Malaquias 3 fala que Ele repreende o devorador. E eu quero contar um testemunho para você que eu já tinha ouvido, procurei e encontrei. Teve um homem que ele era satanista, daqueles bem aprofundados mesmo, sabe? Isso é um fato. Eu já vi algumas pessoas falando, dentre elas, que eu encontrei, foi Luciano Subirá. Ele fala de um camarada que foi um dos maiores testemunhos de conversão que ele já viu na face. O testemunho dele é poderoso. Ele diz o seguinte: esse camarada era satanista daquele profundo mesmo, daquele de fazer, eu vou falar numa linguagem mais assim, de fazer encomenda da pesada. E aí ele recebeu uma instrução, uma encomenda. Isso é para mim, né? Ele recebeu uma instrução. Obrigado, Lucas. Ele recebeu uma instrução, uma encomenda de pegar um corpo de 15 dias e ele encomendar. Ele teve que ir lá no funeral. Quem foi que morreu faz 15 dias? E gente, 15 dias o corpo já está num estado de como é? Esse negócio aí está podre, mas muito podre. 15 dias. E ele conta que fez lá os cálculos, tudo bonitinho. Lembra, Deus é quem te... Eu vou ler para você antes de terminar o testemunho. Malaquias 3. Vamos ler aqui. Verso 11. Por vossa causa, repreenderei o devorador. Lembra que eu disse a você, tem coisas que somos nós, mas nessa Deus entra em ação. E aí volta para o testemunho. E ele disse que ele não entrou nos detalhes, porque eram coisas muito pesadas, que o líder lá, o que eles eram encomendados. E aí ele encomendou esse corpo de 15 dias. E ele foi lá, encontrou o corpo e foi cavar. Quando foi cavar, o demônio que tinha dito a ele que pegasse o corpo para fazer aquele trabalho lá, que ele não diz o detalhe do que é o trabalho, diz assim: olha, para,
não toca nesse corpo não. E ele disse, como assim? Eu comprei, porque ele teve que pagar. É porque tem todo um processo que eu não tenho tanto conhecimento, e ele também não revelou, e graças a Deus, porque deve ser muito pesado. Ele diz assim, aí ele falou, quando ele estava cavando, o próprio demônio que mandou ele fazer o trabalho, se encarnou, e disse bem assim a ele, não toca nesse aí não. Ele disse que nada, que eu comprei, agora eu vou cumprir a missão. Ele disse, se você tocar, você morre. Aí o camarada, o satanista olhou para ele e disse, por que eu molho? Porque esse aí é do cara lá de cima. E ele foi depois desses dias, chegou a ficar arrepiado. Ele fala que depois que passou, ele foi lá, na funerária, e foi atrás da funerária, onde tem lá, para dizer quem era essa pessoa. Aí descobriu que era uma irmã, esposa de um pastor, que tinha morrido fazia 15 dias. Meu irmão, se Deus, 15 dias depois de morto, o corpo está lá, porque a gente não tem noção do reino do Espírito às vezes, e Deus está protegendo aquele corpo. Nesse você não toca não, Satanás. Imagine eu e você que estamos vivos, meu irmão. O que é que ele não faz por mim, o que é que ele não faz por você? Ele diz, eu repreenderei o devorador. Existe uma aliança, meu irmão, nós temos uma aliança com Deus que é fiel. Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é bom. Ele cuida de nós. Ele nos dá 10%, Ele quer 10%, mas dos 100 que Ele já nos deu. Aleluia. Por que a gente tem dificuldade de entender essas coisas? Quando a gente olha para a antiga aliança, via lá nos umbrais, quando o povo do Egito foi sair lá do Egito, bota o sangue nos umbrais. Gente, não era o sangue que protegia, porque se fosse, tinha muito sangue em parede em todo canto hoje. Mas ali estava dizendo, vai vir um que vai pagar o preço com o sangue dele, e esse preço vai livrar eles de uma vez por todas. Quando o sangue estava no umbral, é como se Deus estivesse lá na frente dizendo, aquele espírito de morte vinha, esses aqui são meus, não toca não. Quando nós somos fiéis, nos dizemos em ofertas, a Deus vai dizer, esse aí é meu, não vai tocar não, meu irmão. É uma aliança. Nós temos uma aliança, meu irmão, e a gente precisa usufruir dessa aliança, usufruir dos benefícios. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Diga, eu sou de Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, meu irmão, nós precisamos ter esse entendimento de redenção e de dízimo, que isso se mistura, isso entrelaça. Tem muita gente que fica preocupada, e até uma frase que o Senhor me trouxe hoje à tarde, quando eu estava aqui orando um pouco, e a frase diz o seguinte, eu vou até ler para não dizer ela errada. Deixa eu te contextualizar, mas tem pessoas que pensam que quando a gente traz o dízimo e nós somos fiéis, nós com certeza, por causa da fidelidade de Deus, pensa assim, por causa da fidelidade de Deus, o nosso patrimônio aumenta, porque eu sou fiel. E não sei, quem não é fiel não sabe o que eu estou dizendo, mas você que é fiel sabe o que eu vou dizer. Quando nós somos fiéis ao Senhor, começa a chegar mais dinheiro na nossa mão. Agora existe uma ilusão, e aí entra na frase que eu digo a você, que é o seguinte: ser dizimista fiel aumenta a confiança de Deus em nós, para Ele aumentar o patrimônio dele confiado a nós. É mais ou menos, eu vou dizer de outras palavras, quanto mais eu sou fiel no dízimo e nas ofertas, porque eu sou fiel diante daquilo que Deus me deu, tudo é dele, ele só me pede 10%, mas só vai aumentando, por quê? Porque ele está confiando mais do patrimônio dele para nós. Não entendeu não. 10% é o que ele pede. A Bíblia diz: ser fiel num pouco, sobre o muito eu vou te colocar. A fidelidade num pouco vai nos colocar no muito. Não é o teu patrimônio que aumenta não, mas é o patrimônio de Deus confiado a você que aumenta. Ou seja, o dinheiro que vem de Deus, ele não traz desgosto, ele não traz tristeza, ele traz bênção, meu irmão. Mas pastor, eu sou fiel, e eu sou fiel no dízimo, e já aconteceu de alguém roubar uma coisa minha, tomar alguma coisa minha, você fala com o dono: Senhor, está aí, roubaram o teu carro.
roubaram tua moto, roubaram isso, porque, gente, é dele. As pessoas ficaram impressionadas, quando a gente, e a Elisângela decidiu dar um carro. Que grande coisa, meu irmão. Isso é nada. Se ele me deu todo, quantos outros ele já me deu? Depois daquele carro já consegui alcançar mais 2 carros, já conseguimos comprar terreno, já vamos daqui a pouco levantar, já estamos, eu digo a ela que a gente já está construindo, a gente está fazendo, mas isso é fidelidade, meu irmão. Tem que estar apegado a essas coisas, não. Eu tenho que ser fiel a Ele, porque quanto mais eu sou fiel a Ele, mais Ele confia as coisas dele a mim. Quanto mais você é fiel a Deus, mais Deus vai confiar as coisas dele na tua mão, meu irmão. Seja fiel no dízimo. E eu encerro com esse texto. Gente, prepara o vídeo, por favor. Com esse texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Deixa eu achar aqui. Aqui. 9, 7. Olha o que a Bíblia diz. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Quem entende de redenção não tem dificuldade de ser dizimista fiel. Porque dízimo é 10% do que é dele. 100% é teu, 100% é dele. 90%, gente, 90% para viver. E ele ainda diz mais: se tu fizer isso, eu vou abrir janelas dos céus. E tem gente que ainda faz, né? Agora que eu sou crente, tem que dar o dízimo, né? Vai lá. Toma aí. Dinheirinho tão suado. Não entende o que é redenção. Não entende que foi comprado. Não entende que não é mais de si mesmo. Paulo disse isso. Por um acaso, você não sabe que não é mais de si mesmo? Que não são donos? Mais ou menos assim, tu não manda nem no teu nariz? Tem um Senhor e tem um Deus? O vídeo está pronto, gente? Vou passar um vídeo aqui para você ver um povo dando dízimos e ofertas. Bota aí, por favor, gente. Que o preço foi pago, que não é mais meu, é dele. Eu faço com alegria, eu não tenho um problema de trazer dízimo, não. Isso tem que ser algo assim, rapaz, eu fui livre. Como o povo do Egito, 20%, tá, beleza. A gente ia morrer mesmo, meu irmão, nós íamos para o inferno. Ele nos liberta, nos tira do império das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor, nos tira do caminho para o inferno e bota nós no céu. Quando a gente entende isso, dinheiro não vai valer muita coisa para mim e para você, não. Tem um lugar? Tem. Mas saiba que 90% dele está contigo. 10% ele deixa para que nós dê 10%. E sabe por quê? Nós estamos aqui num memorial, numa lembrança do que Jesus fez por mim. Trazer dízimo é mais ou menos dizer assim. Lembra que eu falei daquela frase? O favor, deixa eu ler aqui direitinho para não dizer. O favor, quando não é lembrado, favor que não se lembra como favor, acaba sendo visto como obrigação. Tem muitas pessoas que têm esse problema, que acham que por vir para a igreja
Por ser crente, eu vou ter a obrigação de dar o dízimo. Que conversa de dar o dízimo? Ei, não é dar o dízimo não, é devolver 10%, é só mais ou menos assim, é como se Deus dissesse, rapaz, eu vou fazer o seguinte, para tu não esquecer que eu te salvei, para não esquecer que tu és meu, deixa 10%, aí se você for fiel, com os 90, eu vou te colocar no próximo nível, depois eu coloco no outro nível, eu vou te fazendo crescer, aleluia, aleluia. E sabe, eu quero mostrar outro vídeo, o menino baixaram, bota lá o outro vídeo, olha que povo triste. A quem dá com alegria, não é com constrangimento não, viu? É alegria. Eita glória, aleluia. E como eu sou o pastor, eu posso quebrar o protocolo. A gente vai fazer diferente hoje. A gente ceia já, mas a gente primeiro vai praticar essa verdade. Pega o teu envelope, diaconato, vem para cá, me dá aqui, meu amor. Se você não pegou o envelope, dá um sinal para onde as diaconisa. Se você vai trazer o dízimo com a... Deixa eu pedir uma coisa. Fazer diferente, eu não quero localizar ninguém, entenda, é só para a gente fazer como não vou usar um alto profeta não, mas como uma expressão. Quem vai fazer a transferência com Pix, pega o envelope de todo jeito, vazio, pode pedir ao da conta, pode pedir, tem muito envelope, você pega ele vazio, mas você vai fazer, o dízimo faça, sem nenhum problema, mas pega vazio, para a gente fazer uma dança, uma festa, aí ó, quem tiver com a mão levantada, gente, levanta a mão, para o diaconato, olha, deixa eu ser bem claro, eu não estou querendo localizar você não, saber se você está trazendo dízimo ou oferta, não tem nada a ver, isso é particular, eu não procuro conta, não saio olhando quem faz, mas a gente vai cantar, e você vai ter a oportunidade de fazer isso com alegria, isso, vamos lá, corre diaconato,